Boa tarde, Bela, tudo bem com você? Então hoje nós vamos dar início à nossa aula, tá? A nossa primeira aula hoje, dia 15, segunda-feira, vai ser de português, tá bom? Português nós vamos fazer hoje na apostila, página 74 e a página 75, tá bom? Pega a sua apostila para você acompanhar com a prof. Na página 74, nós vamos dar início a um novo assunto, tá? Que seria a sílaba tônica. Você já ouviu falar? A sílaba tônica é aquela sílaba que quando a gente fala a palavra, ela tem um som mais forte, tá? Então, um exemplo, quando eu vou falar jacaré, que sílaba será que é a tônica, você sabe? Então, vamos lá, ó. Jacaré, ré. O ré, ele tem um som mais forte. Então, é a sílaba tônica da palavra, tá? O ré. E aí, quando eu digo morcego, e agora? Será que ficou fácil para descobrir? Então, ó, morcego, da palavra morcego, a sílaba C é a sílaba tônica, porque ela tem um som mais forte quando pronunciada, tá? Então, é sobre isso que nós vamos ver agora na página 74 e na página 75. Pra gente começar, aqui na página 74, a gente tem um textinho, tá bom? Tá escrito aqui, ó, o título dele de colorido. Então, aqui ele diz pra gente: a hipopotaleia é muito pesada, nada com o nariz pra fora do mar e canta alto desafinada. Quem seria a hipopotaleia? A hipopotaleia aqui é uma mistura do hipopótamo com a baleia, tá? Então, agora você vai fazer o quê? Você vai desenhar como você imagina que seja aqui, ó, essa hipopotaleia, tá? Você vai criar ela aqui do lado desse textinho, tá bom? Depois, Isa, nós temos aqui embaixo, olha só, algumas palavrinhas. Hipopótamo, baleia e nariz, tá vendo? Nessas palavras, nós temos aqui, ó, as sílabas tônicas, elas estão destacadas, tá? Então, vamos lá, olha só. Hipopótamo. Qual sílaba é a mais forte? O pó. Hipopótamo, tá? Baleia, baleia, o lei. E o nariz? Nariz. Então, sempre quando você pronunciar uma palavra, aquela sílaba que você percebe que tem um som mais forte, a gente chama de sílaba tônica, tá bom? Então, agora é a sua vez. O que você vai ter que fazer, tá? Aqui no número 1, aqui embaixo, ó, na sua apostila, nós temos algumas palavrinhas, tá? Então, nós temos morcego, jacaré, borboleta, leão, búfalo e formiga. Primeiro, você vai separar as sílabas dessas palavras, né? Cada sílaba dentro de um quadradinho. E depois, você vai ter que encontrar qual é a sílaba tônica de cada palavra, tá? Então, você vai separar lá, morcego. Aí você vai falar, pode falar em voz alta para você tentar descobrir qual é a sílaba tônica, tá? Aí você vai pintar o quadradinho referente a essa sílaba. Depois, passando na página 75, Bela, nós temos o número 2, tá? No número 2, ele diz o seguinte: nas palavras abaixo estão faltando as sílabas tônicas, complete-as. Então, nós temos umas palavras aqui, tá? Você vai ter que descobrir quais palavras são elas, tá bom? Lembrando que as sílabas que estão faltando são as sílabas tônicas, tá? Então, a Pro vai dar um exemplo aqui, ó. A primeira, a gente tem o dá, né? E tá faltando uma sílaba antes. Então, ali é a palavrinha fada. Olha só quando a gente fala fada. Tá vendo como fá, ele tem um som mais forte? Então, o fá é a sílaba tônica dessa palavra. Tá? Então, você vai completar descobrindo aí quais são as sílabas tônicas dessas palavras. Depois, no número 3, nós temos uma adivinha. Você vai tentar descobrir essa adivinha, tá? E aí, você vai responder aqui, tá? Vai colocar a resposta da adivinha aqui embaixo. Caso você não consiga descobrir, você manda mensagem para a Pro, que a Pro ajuda, tá bom? Por quê? Logo após a adivinha, você também vai ter que separar as sílabas com as respostas que você encontrar da adivinha, porém, dentro dos quadradinhos mais fortes, né, pintado mais forte,
você tem que colocar a sílaba tônica. Então, para isso, você tem que descobrir aqui a resposta da adivinha, tá? E aí, para terminar português, nós temos o número 4. No número 4, nós temos duas palavrinhas, bebe e bebê. Aí você vai ter que pintar para mim a sílaba tônica de cada palavra, da palavra bebe e da palavra bebê. Qual será que é a sílaba tônica aí de cada palavrinha, tá? Pintou a sílaba tônica dessas palavras, você vai ter que escrever uma frase, tá? Utilizando a palavra bebe e a palavra bebê na mesma frase, tá bom? Então essas foram as atividades de português. E aí depois nós temos uma lição de casa também de português hoje, tá bom? A lição de casa, Isabela, é a página 124 e a página 125. Na página 124, um menininho do 3º ano foi fazer uma pesquisa, tá? Ele fez a pesquisa e ele foi copiar o texto. Na hora de copiar o texto, sabe quando a gente chega no final do nosso espaço lá do caderno? E aí a gente tem que separar a palavra? Ele separou algumas palavras, porém de maneira errada, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar essas palavrinhas, grifar, e aí aqui embaixo você vai ter que colocar como ele deveria ter separado. Então a Pro vai dar um exemplo. Aqui na primeira linha nós temos produção, tá? Ele separou errado, ele deixou o C cedilha aqui e colocou o A sozinho para baixo. Ele não poderia ter feito isso, né? Como que ele tinha que fazer para separar essa palavra? Produ, né? E aí passar o são, a sílabação toda junto para a linha de baixo. Aí você vai anotar aqui a maneira correta como ele deveria ter feito a separação das sílabas ali. E aí depois, para terminar, na página 125, nós temos aqui ó, alguns símbolos, tá? Então eu tenho aqui a bola, que significa o CH, a flor, o LH, e o brigadeiro, o NH, tá? O que você vai fazer? Você vai completar aqui a palavra, né? Conforme tem o símbolo. Então aqui eu tenho cami, um brigadeirinho e o O. O que eu tenho que usar aqui? Você vai olhar, vai completar a palavra aqui corretamente e na frente vai separar as sílabas, tá bom? Então essa é a nossa aula de português. Aí já a Proélida envia para você a nossa aula de matemática. Qualquer dúvida você pode me chamar, tá bom?